Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Dois Dedos de Teologia. Eu sou Iago Martins, você está no meu escritório e hoje nós temos um Pergunte ao Pastor, onde eu dou respostas curtas para perguntas rápidas que vocês fizeram no meu Instagram. Por que não vemos o celibato como uma perversão sexual, sendo que Deus ordenou a multiplicação? Interessante, porque o celibato ele é um dom dado por Deus de forma extraordinária. Existe aquilo que é ordinário, aquilo que é normal, que é o comum, e o normal é casar e multiplicar. Mas existe o extraordinário, aquilo que é fora do comum. Paulo vai tratar o celibato como algo um tanto particular que Deus entrega para algumas pessoas para dedicação à obra de Deus, à obra missionária. Jesus vai tratar o celibato como algo que é um tanto próprio aos eunucos, pessoas que por algum motivo não estão aptas à vida sexual, seja porque nasceram com algum problema, nasceram sem impulso sexual, ou foram feitos eunucos por causa de algum acidente, ou o que quer que seja. No caso do costume da época, algumas pessoas eram feitas eunucas por conta de cenários sociais e políticos. Algumas pessoas eram castradas mesmo. E essas pessoas são bem tratadas por Jesus, como pessoas que podem sim viver a vida da fé, ainda que estejam sexualmente deformadas. Você não tem impulsos sexuais, e por isso escolher não casar, para se dedicar mais ao reino de Deus, ou você ter da parte de Deus alguma força sobrenatural para conseguir viver solteiro e para isso se dedicar mais às coisas do Senhor, ou ter sido por algum motivo físico ou biológico, está inapto à vida sexual e por isso se decide não casar, você está vivendo dentro do caminho do reino também. O celibato não é uma aberração sexual, ele só é um caminho extraordinário que Deus preparou para algumas pessoas. Como ser produtivo sem entrar num burnout? Eu digo o seguinte, você precisa respeitar o seu descanso. Ser produtivo sem entrar no burnout é 6 dias trabalharás e 1 dia descansará. Então trabalhe com vigor nos 6 dias da semana e então descanse bem em 1 dia, não é? Isso vai te ajudar muito a já lidar com os burnouts aí da vida. Não interprete o trabalho como seu Deus, não idolatre o trabalho, não idolatre produção. Trate o trabalho como uma coisa que você faz para a glória de Deus. Coloque tudo diante dos olhos da fé, que certeza que vai te ajudar a trabalhar bem, sendo produtivo, 6 dias de intensa produção e 1 dia de descanso para a glória de Deus. Qual a sua posição sobre criacionismo e evolucionismo? Eu sou um criacionista, eu acredito que Deus criou tudo de acordo com sua vontade e com a sua palavra. Minha posição hoje, certo? Digamos que eu sou um criacionista não muito aguerrido, mas minha posição hoje, baseado principalmente nas minhas leituras teológicas, é de criacionismo de 6 dias literais. Deus criou tudo com aparência de velho ou não, como é que explica as questões científicas, aí é outra questão. O que eu vou dizer é que Deus criou o mundo em 6 dias literais, porque é o que eu leio no livro de Gênesis, é um livro pra mim histórico. Mas eu tento a ser muito tranquilo com relação a posições diferentes nesse sentido. Pra mim, o que é ortodoxo, o que você precisa assumir de fato, é que Adão e Eva foram personagens históricos e que o relato do Éden foi um relato real. Tirando isso, se foi evolução, se não foi, se é terra jovem, se não é, aí pra mim já é outro assunto. Eu não acredito nas narrativas evolucionárias. Eu acredito na narrativa de criacionismo que a gente encontra em Gênesis capítulo 1, dentro da leitura mais tradicional. A Bíblia relata que faremos milagres maiores que Jesus. E por que não vemos nada do tipo hoje? A Bíblia não diz isso, certo? A Bíblia diz que nós faremos obras maiores. E obras maiores ali não está diretamente relacionada com milagres. Obras maiores ali está relacionado com obras mesmo, com ações, com aquilo que a gente vai desenvolver na transmissão do evangelho, na pregação da palavra e no alcance do mundo. O texto não está falando de obras miraculosas, até porque ao longo da história da igreja não há registro de ninguém que tenha realizado mais milagres do que Jesus. E de acordo com a boa teologia do Espírito Santo no Novo Testamento, os dons naturalmente devaneceram. Eu não estou dizendo que eles cessaram, estou dizendo que eles devaneceram. Eles necessariamente param de agir na mesma intensidade que aconteceram no Novo Testamento. Os vários textos bíblicos que falam de sinais e de milagres falam que Jesus era o ápice da manifestação miraculosa. Por que Deus no Antigo Testamento mandava destruir ídolos e hoje a gente defende Estado laico? Isso aqui é muito boa. Porque no Antigo Testamento, o modo como Deus organizava o seu povo era em um Estado-nação. No Antigo Testamento, Israel não era só uma sociedade religiosa, era uma sociedade política. E Deus gerenciava a política do Estado de Israel. De modo que falhas religiosas e sacerdotais eram tratadas como crimes civis. No Novo Testamento, a gente não tem isso, porque nós, como igreja, não somos uma cidade. Nós não temos cidade, Paulo diz, mas aguardamos a cidade celestial. Nós não temos um corpo de leis civis postas sobre o Estado. O pecado religioso não é punido como um pecado civil. Então nós não temos como aplicar as leis civis do Antigo Testamento às cidades-nações no período do Novo Testamento, porque o nosso relacionamento como cristãos com o Estado é diferente do relacionamento dos judeus com o Estado de Israel. Qual o seu teólogo favorito vivo? D.A. Carson, é meu teólogo vivo favorito. Acho que estou com burnout, o que fazer?
procura um psicólogo, certo? De preferência cristão. Se Deus não se arrepende, por que é dito que se arrependeu de ter escolhido Saul para ser rei? Deus não se arrepende, a Bíblia deixa isso com muita clareza, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Só que a palavra que em algumas Bíblias é traduzida por arrependeu é uma tradução ruim. Seria melhor traduzida por lamentou. No nosso vídeo Deus sofre, Deus tem sentimentos, eu descrevo isso com mais clareza. Explico os lamentos de Deus, explico por que é que Deus lamenta certas coisas que ele mesmo pré-ordena, mas explico melhor a ideia de que Deus não se arrepende. Vai lá no nosso vídeo que eu tenho certeza que vai te ajudar. O domingo é o sábado cristão? Não. Tem um livro muito bom chamado Do Shabá ao Dia do Senhor, editado pelo J. Carson. A gente falou muito sobre o sábado no nosso podcast, o Baixo Clero, sobre o sábado. E não, a gente não encontra nada no Novo Testamento que estabeleça o domingo como um tipo de sábado cristão. Os nossos colegas presbiterianos, ou mais reformados do que eu, digamos assim, vão discordar disso. Mas lá no nosso podcast a gente explica bem por que é que o sábado era parte da ritualística do Antigo Testamento, que não progride para o Novo Testamento, e por que é que o domingo é uma outra coisa. É um outro momento na vida da história do povo de Deus. Quando a pessoa morre, ela fica no sono da morte esperando o julgamento, ou já vai para o céu ou para o inferno? Jesus deixa claro que aqueles que morrem vão já diretamente para os céus. Ele diz para o homem do seu lado que ainda hoje estará comigo no paraíso. Alguns tentam interpretar, principalmente os adventistas, que a palavra certa ali é que ainda eu te digo hoje que estarás comigo no paraíso. Dizem que tem uma vírgula ali, mas no grego você não tem vírgula nenhuma, e a exegese grega dessa passagem é muito clara. Talvez caibam de olho no texto especial só sobre esse texto, mas a ideia é que aquele homem estaria com Jesus no paraíso naquele momento, após a sua morte. O que se entende tradicionalmente é que uma vez mortos a gente já vai para os céus estar com o Senhor. Nós não encontramos sono da alma no livro do Apocalipse. No livro do Apocalipse, quem morre já vai diretamente para os céus louvar Jesus eternamente. Quem morre sem Cristo já vai diretamente para o inferno, sendo punido, e então o inferno é lançado eternamente no lago de fogo, e aqueles que estão nos céus, depois de todas as coisas, vêm para nova terra, onde nós habitaremos eternamente com Deus. Então, não existe sono da alma, o que existe é já estarmos com Cristo hoje, ou no inferno hoje, quando morremos com ou sem Cristo. A parábola do rico e do Lázaro manifesta essa mesma ideia. Jesus não faria uma parábola com elementos irreais que confundiriam acerca da própria visão de céu e inferno que Jesus queria transmitir para aquelas pessoas. Não tem por que acreditar em nada contrário disso. Tudo bem? Esse é o Pergunte ao Pastor dessa terça-feira. Quinta-feira tem vídeo novo, sempre 10 horas da manhã aqui no canal, que é o horário da família cristã brasileira de Jesus e da igreja. Um cheiro no seu cangote e até a próxima.